Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja com você aí, abençoado, aonde que você esteja, hoje e sempre. Recebe a paz do Senhor. Glórias a Deus. Sejam muito bem-vindos ao canal Momento com Deus, o canal que te ajuda, que lhe proporciona, que te dá uma oportunidade para que você possa ter um momento com Deus, fortalecer mais e mais a tua relação com Deus. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar continuidade a esse momento com Deus, fazendo uma pequena oração para nós aí entrarmos dentro da mensagem, da palavra que Deus colocou aos nossos corações. Amém? Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós viemos te agradecer, louvar o Teu santo nome e dizer por mais uma vez: Tu és o Deus, meu Pai, de nossas vidas. Tu és o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Tu és o Deus que fala. Tu és o Deus que faz milagre. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que fala com Teu filho e com a Tua filha. Tu és o Deus, meu Pai, que nos ajuda. Tu és o Deus que nos alimenta. Por isso, meu Pai, neste momento, nós glorificamos o Teu santo nome. Fala conosco em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Romanos capítulo 7, no versículo 18, diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem nenhum, pois o que eu quero fazer, acabo não fazendo, mas o que está em mim, porém, não consigo fazer. Glórias a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Abençoados de Deus, esse versículo compõe aqui um momento a qual que o apóstolo Paulo está aqui declarando as suas fragilidades, declarando aqui os seus momentos a quais que ele luta de forma incessante, uma luta interior de forma incessante, para que ele possa continuar nos caminhos de Jesus, para que ele não venha a retornar novamente ser ali Saulo de Társio, para que ele não venha ter novamente as práticas que ele tinha anteriormente. E a palavra de Deus nos fala, nitidamente, que existe uma grande luta travada, mas o que começa a me chamar a atenção aqui dentro desse versículo é que o apóstolo Paulo, ele admite, ele declara, ele começa a falar, porque se está escrito aqui na Bíblia, é porque o apóstolo Paulo realmente, ele declarou, ele admitiu essa fraqueza, esse momento de luta a qual que ele desejava fazer o bem, mas ao mesmo tempo ali o mal estava ali querendo também estar ali juntamente com ele, fazendo com que as coisas não se tornassem claras, as coisas não se tornassem da maneira como deveria estar. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava ali em um momento a qual que ele estava lutando contra a carne dele, contra o interior, e havia o bem e o mal ali, havia ali algo ali que não estava desejando, não estava querendo e estava fazendo de tudo para que o apóstolo Paulo não praticasse o bem. Aleluia!
Glórias a Deus. Eu não sei qual foi o momento que Deus entrou na sua vida, de que maneira com que você veio estar aceitando Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, um momento a qual que você começou a falar da palavra de Deus, começou a dissipar a palavra de Deus, começou a ganhar almas, né, para o reino, né, dos céus. Mas o que eu tenho aqui para te dizer é o seguinte, que quando nós começamos essa caminhada com Deus, quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, de fato começa um processo a qual de mudança, um processo a qual de libertação, um processo a qual de transformação, que o velho homem, que as antigas práticas, a maneira a qual como nós pensávamos, a maneira a qual como nós agimos na situação, elas precisam serem mudadas, elas precisam de terem sido mudadas, mas é um processo. A palavra de Deus, né, nos fala, né, que os discípulos eles passaram por isso. A palavra de Deus, né, nos fala que em um momento a qual que Jesus estava prestes para ser preso, Pedro ali tira ali, né, um punhal ali da cintura e fere um soldado, ou seja, Pedro já estava caminhando com Jesus. Pedro outrora já tinha ouvido e visto milagres, visto a palavra de Deus sendo pregada por Jesus, Jesus ali operando milagre, Jesus ali falando ali do Evangelho, mas mesmo assim não foi o suficiente para que Pedro tivesse uma atitude ali ainda do antigo homem. Glórias a Deus. E neste momento eu preciso estar dizendo para você precisa de estar lutando, não deixando com que as antigas atitudes, o antigo homem, o velho homem, não permaneça em você em nenhum momento. Faça como Paulo, começa a falar, começa a admitir, começa a dizer, a declarar, porque eu tenho a plena certeza que quando você faz isso, da maneira a qual não desejando, da maneira a qual não querendo mais ter o mal dentro de você, Deus ele vai entrar com providência ao seu favor. Existe um Deus, o Deus que você aceitou na sua vida, ele vai fazer com que você tenha um alívio, tenha um escape, e ele irá te colocar em segurança no esconderijo dele. Aleluia, glórias a Deus. Mas a palavra de Deus também, né, nos fala, eu queria citar aqui em Jeremias capítulo 18, no versículo 6, simplesmente, quando Deus ali fala ali para o profeta, né, Jeremias, se realmente Deus pudesse ali fazer com o povo de Israel da mesma forma que o olheiro estava fazendo ali com aquele barro, com aquele vaso ali quebrado. É um processo, mas nós também precisamos entender que nós também somos responsáveis para que este processo de mudança, de transformação seja completa e se efetue na nossa vida. Aleluia, nós nos permitindo, nós deixando com que Deus tire, com que Deus arranque, com que Deus coloque em nós o amor dele eterno aos nossos corações. Glórias a Deus, louvado seja o santo nome do Senhor. Eu gostaria neste momento de fazer uma oração para que você possa estar juntamente comigo, orando e falando com Deus. Amém? Amado Deus e Pai eterno, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, meu Pai, fala aos nossos corações, continua falando aos nossos corações, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Eu não sei, meu Pai, qual a circunstância que o Teu Filho ou a Tua filha está ouvindo essa palavra, mas eu sei, meu Pai, que o Senhor pode tudo e pode todas as coisas. Eu não sei qual o processo de mudança, de transformação que ele ou ela se encontra, mas o Senhor sabe, porque Tu és, meu Pai,
o nosso olheiro. Aleluia, glórias a Deus. Eu gostaria ter um momento de alguns minutos a mais com você para dizer uma palavra que Deus colocou no meu coração neste momento quando nós estávamos orando. Deus, Ele não vai mudar nada em você se você não permitir e se você não deixar. Se você deixar, Deus, Ele muda. Se você não deixar, Deus, Ele não muda. E por que isso? Deus, Ele poderia muito bem te mudar, sem a sua permissão, mas Deus, Ele é um Deus que Ele não quer estar na sua vida sem você desejar. Ele quer um relacionamento genuíno com você. Amém? Ele quer te fazer verdadeiramente uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo, dá um joinha abençoado aí para que você possa contribuir para o canal estar crescendo. Se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui você vai ter uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus.